algumas das pessoas me conhecem meu trabalho. Eu represento uma empresa, um parceiro integrador da Cisco, Gifará Serviços Avançados em TIC, que também somos um centro de treinamento oficial desse fabricante. Estamos com um stand da Ingram Micro, que é o distribuidor da Cisco, um dos distribuidores da Cisco, e o próprio time de canais aí da Cisco de venda também acompanhando a gente no evento. E a proposta de hoje estar aqui é apresentar aos senhores e senhoras soluções Cisco compatíveis com a realidade do mercado de vocês. Tá, então vamos começar aqui. É uma palestra um tanto técnica em alguns temas, mas essa é a proposta de eu estar aqui, né? Vocês quiseram um especialista, então temos um especialista. O foco é arquiteturas Carrier Ethernet, que é a mesma coisa que Metro Ethernet para operadoras de pequeno e médio porte. Qual que é a proposta aqui? Essencialmente, vocês são provedores, na sua maioria aqui presentes, possuem a sua rede implantada, tem uma base de assinantes e vocês estão mirando o crescimento orgânico do negócio, ou seja, cada vez mais conquistar novos mercados e muita coisa, inclusive, que eu falei aqui na palestra do ano de 2016, aqui na Future ESP do ano passado, na área de transformação de negócio. Aqui vai ser o tema mais técnico. E o que eu quero propor para vocês, principalmente aqueles operadores que estão começando a demandar por mais capacidade e estão encontrando desafios técnicos para fazer isso acontecer, eu fornecer para vocês as mesmas tecnologias que esse cachorrão aqui tem, para você que é pequenininho. Então essa é a proposta, você ser tão atraente quanto, tão ágil quanto e dispor das mesmas tecnologias, porém usando arquiteturas, plataformas que tenham compatibilidade com a sua realidade financeira. Tá? Então vou falar como é que eu vislumbro as redes desses provedores, quais são as complicações dessas tecnologias legadas. Eu vou fazer uma breve introdução dos padrões Metro Ethernet e vou posicionar algumas das soluções Carrier Ethernet, Metro Ethernet e MPLS para esses perímetros de acesso, agregação em core e exemplificar alguns produtos, soluções Cisco para esse mercado. Para aqueles que não me conhecem, Leonardo Furtado, né? Sou arquiteto de soluções, especialista consultor aí com 22 anos de mercado, trabalhando por grandes operadoras. Eu sou diretor dessa empresa, Gifará Serviços Avançados em TIC, um integrador Cisco, um centro de treinamentos também oficial da Cisco. Eu também atuo pela Cisco como instrutor e facilitador de uma área de serviços avançados de educação. E as minhas áreas de interesse são justamente os provedores de internet, o data center, o pessoal gritando lá atrás, não sei porquê, mas os provedores, service providers, data center, soluções de segurança, são as minhas áreas de maior interesse. Tá? E os meus dados estão aqui de contato, fiquem à vontade para comunicar. Então, quais são as características dos ISPs de pequeno e médio porte? Isso é o que eu venho vivenciando com os serviços que eu tenho prestado nesse setor no Brasil todo. Antes de falar dos serviços, a minha palestra ela é orientada a posicionamento de arquiteturas e soluções que vão aprimorar diversos elementos e indicadores de performance desses provedores. Por exemplo, disponibilidade, usabilidade, convergência, resiliência, segurança e por aí vai. E quando a gente pensa numa rede, a gente pensa ela no conceito de redes, né, hierárquicas, modulares e escaláveis. Então, um modelo por camadas. Então, temos acesso, distribuição ou agregação e core. Todo mundo conhece isso, né? A área da rede que você faz a admissão do serviço do cliente, a área da rede que você define a VLAN do cliente, a área da rede que você faz o policiamento de tráfego para a banda contratada e que implementa a qualidade de serviço para prioridade de certos tipos de aplicação tal. Isso é o acesso. A distribuição é onde você faz o roteamento e implementa as facilidades que, porventura, você necessite implementar para conceber o serviço do cliente. E o core, basicamente, é o famoso Fast Packet Switching, é fornecer a banda mais rápida ali na comutação. Então, características desses pequenos provedores. Bom, eu estou generalizando, porque eu conheço várias empresas presentes que já têm uma visão diferente. Mas quando o cara começa o investimento no provedor dele, o tipo de solução que ele implementa emprega hardware
e software de característica LAN. O que é LAN? Uma rede local de computadores, ou seja, o mesmo switch que uma empresa compraria para colocar na redezinha dela, o cara compra e bota para fazer uma rede metropolitana com um switch de característica LAN. Você está usando a ferramenta errada para o trabalho errado. Tá? Perfeito. Ou imperfeito, na verdade. Só que uma rede de acesso, ela tem caminhos redundantes. Só que as tecnologias de camada 2 não permitem a utilização simultânea desses caminhos redundantes para as mesmas VLANs. Perfeito? E você precisa de usar um protocolo de resiliência. Aí, como o teu switch é de missão LAN, você bota um spanning tree. Fantástico. Alguns caras vão além e botam outras soluções, por exemplo, anel de proteção de resiliência, REP, APS, G8032 e outros mecanismos onde funciona melhor essa resiliência. O problema é que o diâmetro da tua rede L2 do acesso tende a ser muito grande. E essas tecnologias não são adequadas para proteger a sua rede contra o surgimento de bridging loops e outras situações que podem causar downtime massivo. Conversando com algumas pessoas ontem aqui, o cara, é verdade, Leonardo. Inclusive, quando deu um loop na mês retrasado, eu tive que mandar 3 times na rua, em cidades diferentes, para resolver o problema. Porque ninguém sabia o que era. Eu vou comentar aqui mais a respeito. E outra coisa, as VLANs de clientes são espalhadas em muitos equipamentos. Você vai ativar um cliente agora. Cara, acabei de contratar um serviço de internet de 100 mega. Parabéns, vamos ativar o cliente. Onde é que você define o cliente? No equipamento onde está plugado a última milha. E você cria a VLAN ali dentro e nos entroncamentos de VLAN. Legal. No próximo elemento de rede, adivinha o que você vai fazer? A mesma coisa. E no próximo elemento de rede, a mesma coisa, até você chegar na borda onde você faz o roteamento do cliente. Não precisa ser mágico para dizer que isso é trabalhoso, custoso e operacionalmente não factível. Primeiro também que se você errar na tua configuração, você vai causar um downtime muito grande. Então, o spanning tree, por exemplo, quem usa o spanning tree no acesso não é um protocolo imune a bridging loops. O diâmetro desse protocolo é projetado para 7 saltos, ou seja, de A a B. Não podem ter mais do que 7 elementos L2 em linha. Por que não, Leonardo? Quem inventou isso? O padrão ditou isso aí. Os timers do spanning tree, de Hello, Forging Delay e MaxAge, por exemplo, eles são derivados de forma que respeite um diâmetro de 7. Se você tem uma rede com spanning tree acima de 7 de salto de diâmetro, você tem um problema. E a engenharia desses timers não é recomendada. A convergência não é rápida, então se você tem um link que parou, uma fibra que caiu, uma rota ótica indisponível, ou um equipamento que parou de funcionar, o teu cliente, a tua rede vai perceber. Todos os clientes da tua rede vão notar isso aí, e alguns de vocês vão falar que sim, já aconteceu. Então é um protocolo também muito inseguro, particularmente muito vulnerável a diversas questões associadas à segurança da informação. Por exemplo, o sequestro de root bridge. Se você não implementar mecanismos adicionais que alguns fabricantes suportam, a tua root bridge ela pode ser sequestrada para um equipamento não autorizado e aquele equipamento virar o ponto de referência do teu tráfego e te gerar um problema de ordem de segurança mesmo. Sem contar os outros incidentes, né? McFlooding. Já que todos os clientes, cada qual na sua respectiva VLAN, existem em todos os equipamentos, de certa forma sim, se você ataca a VLAN de um cliente, você ataca todos os seus elementos de rede. Ou seja, todos os seus switches são vulneráveis para um ataque de negação de serviço. Seja backflooding, on-hop entre VLANs por entroncamento, sem roteamento, storm de broadcast, ARP principalmente, coisas que deixam a sua rede no mínimo muito lenta e muito frequentemente indisponível. No caso de redes, que não vou usar, me falaram um consultor que não devo usar o spanning tree no acesso, então vamos trabalhar com RAP, que é proprietário Cisco, ou então mais comumente o EAPS, que é o que muitos usam aqui dentro, ou o padrão aberto G8032. São tecnologias infinitamente mais seguras de se trabalhar do que o spanning tree. Todo mundo concorda. No entanto, tem um problema de escalabilidade operacional. Esse cara tem um limite. Você não vai botar EAPS na rede toda. Sim, você vai, porque alguém já fez isso e alguém teve um problema. Então não faça. Não é plug and play, não é automático, é botar e funcionou. Você tem que fazer uma configuração. A questão é, quando você fizer essa configuração, se você errar essa configuração, você vai causar um problema sério. E várias pessoas compartilham do mesmo sentimento. Não protege contra erros de falha humana. Então, muito cuidado aqui. Então,
quanto maior a tua rede, mais complexa é a sua configuração e manutenção e menos tolerante ou benevolente é aquela infraestrutura com relação a você fazer uma config errada sem querer ou querendo, não importa. A redundância é limitada porque você tem caminhos redundantes, mas somente um caminho pode ser utilizado para uma determinada VLAN. Então você não pode usar caminhos redundantes com todos os links simultaneamente. O balanceamento de tráfego é estatístico, né? Você vai pegar VLANs par, vai por esse segmento do anel, VLANs ímpar vai para o outro. Você não pode usar os dois ao mesmo tempo, senão você vai ter um loop, né? Um defeito do cara aqui. Então, o que a gente faz? É bom você ter esse tipo de solução se teu acesso é L2. Não estou questionando isso. O meu questionamento é o abuso do emprego dessas tecnologias para a rede toda. Eu conheço redes muito grandes, não em densidade de assinantes, mas capilaridade de pontos de entrega. O cara tem uma malha ótica grande, com 20, 30 equipamentos desse ou mais, rodando um protocolo desse, e toda hora ele tem um problema. Quem tem uma rede desse tamanho com essa tecnologia tem um problema. Então, não abuse, mantenha isso no acesso. Vamos fazer uma coisa melhor, que é a proposta dessa palestra aqui, na primeira parte dela. Tá? Então, não bota isso na borda e muito menos no core. E lembrando que em redes grandes, se você errar, você vai ter um problema. Então, problemas com redes Layer 2 muito grandes. Outro problema, VLAN ID. 4.094 IDs de VLAN que você pode usar. Só que numa rede com diâmetro muito grande, você vai ter que se virar nos 30, criar um plano de numeração de VLANs que você consiga alocar os blocos, os IDs, de forma única para os seus clientes, ou seja, mais um desafio. Normalmente, resolvemos isso com kill in kill. No entanto, novamente, você ainda assim precisaria dessas VLANs definidas em todos os switches na tua rede. Que além de dar trabalho, é onde você, quanto mais pontos de intervenção humana na tua infraestrutura, maiores são as probabilidades de falha. É o que chamamos de análise qualitativa de risco. Então você melhora isso por meio de processos, tudo bem. Problemas com uma única VLAN e um único switch vão se espalhar por todos os elementos da sua rede. Esse é o grande problema, além de uma limitação com relação a o que você pode fazer para manipular o tráfego para que ele percorra os caminhos desejados. E saindo do acesso, indo para a borda. Aí vamos falar de roteador de borda, aquele router que você tem, que tem lá, pega full route, PTT, troca tráfego com não sei quem. O que eu vejo comumente no mercado? Tá? Embora não esteja ainda citando isso como uma crítica, e sim, o que pode ser um problema para você lá na frente quando você crescer? Primeiro, muitas tecnologias de roteamento baseadas em conceitos de soft routing, ou seja, os pacotes são, em grande parte, não estou falando que é a maioria, mas em grande parte envolve interrupções de software, ou seja, uma CPU central rodando um software, ele tem que olhar o pacote, né, fazer o trabalho que tiver que ser feito, reescrever o cabeçalho de camada 2 e chutar o pacote fora da interface, por software. Então, você tem um baixo throughput em basicamente esse tipo de arquitetura. Sem contar que o hardware não é especializado para essa missão. Em alguns casos, consultores competentes conseguem, de baixo custo, construir uma solução com bons adaptadores de rede, com um bom software configurado e fazer aquela coisa chegar até um limite bom para o pequeno provedor. Só que o nome já diz tudo, é um limite. Dali em diante você não vai poder continuar usando aquele tipo de solução. É aonde eu estou posicionando o portfólio da Cisco. E quando realmente chegamos à conclusão que não dá para insistir nesse tipo de arquitetura. Temos que partir para um outro modelo. Tá? Porque o que nós temos hoje é de baixa escalabilidade. Essa é a grande questão. E a confiabilidade, em muitos casos, questionável. Não vou citar fabricante, marca, nome, mas tem os consultores dos pequenos provedores estão sempre trocando informações e compartilhando traumas, choros e madrugadas perdidas e amores frustrados. Então a gente sabe disso aí. Então o que eu vejo, para resumir essa primeira parte, como problemas de abordagens vigentes, arquiteturas centradas no fator de menor custo, orientadas às situações de cenário de curto prazo. Ou seja, minimalistas. Eu até entendo, quando o provedor está começando, ele não tem aquele dinheiro bacana para começar um projeto certo. Vamos empreender. O que a gente tem aqui? O cara pega o cofrinho, né, aquele porquinho, dá uma martelada, cai as moedas, o cara começa a juntar, ele começa um provedor com o que ele pode fazer. O problema é quando ele começa a ganhar um corpo de empreendimento profissional.
ele tem uma responsabilidade social com o cliente, de manter a sua disponibilidade, de manter a qualidade de serviço, de honrar com seus SLAs. Aí, se você quer ganhar dinheiro, você vai ter que gastar dinheiro. Essa é a grande história. Então, não dá para ficar realmente dependendo de situações minimalistas. Tá? As abordagens dos pequenos, quando já chegam, tem continuamente downtime, falha, problema de convergência, loop, rota presa, sei lá que o nome que vocês vão dar para isso. Aí o cara, tá na hora que a gente está perdendo reputação, estamos nos queimando, insistindo nesse tipo de arquitetura, vamos melhorar isso aí. Então é nesse momento que você vê que tua rede é muito complexa e os incidentes tendem a gerar grandes transtornos, tá? Então a ideia, se você tem uma rede que ela não, no básico, ela não acomoda os padrões, os requisitos por disponibilidade e escalabilidade, que são escalabilidade e definição correta, são situações que não seriam impeditivas ou não modificariam o teu projeto original, ou seja, a rede ela cresce sem que você tenha que fazer grandes mexidas, é quase que um Lego, né? Então, você vai ter dificuldade, se você não cumprir com o básico, com o óbvio, você teria dificuldade, inclusive, de adotar novos produtos no topo da sua infraestrutura. Então, beleza, dado essa informação, tenho 40 minutos ainda aqui, qual que seria, na minha visão, no meu entendimento, porque é o que eu venho fazendo pela Cisco, em grandes operadoras mundo afora, estou falando de operadoras de Tier 1 mesmo, grandes operadoras, conseguir desenhar uma estratégia onde essas mesmas tecnologias, na sua maioria, pudessem mapear para esse cenário de pequenos provedores. O que seria uma abordagem boa aqui? Para explicar isso melhor, eu vou novamente especializar a rede por camadas de função. Quais são as facilidades, os recursos e as features gerais que você implementa na rede de acesso para admissão de clientes, Metro Internet, FTTH no caso, GPON, o que for. São essas. Quais são os recursos que você habilita? Quais são as facilidades e qual que é a missão dos equipamentos que você bota na tua agregação ou na tua pré-agregação e ultimamente no teu core. Porque quando você pensa em projetos de infraestrutura, idealmente o quê? Todo equipamento numa mesma camada desempenha a mesma missão, logo possuem a mesma configuração. Muda o nome do host, o ID da VLAN e o IP da gerência, mas tudo que você bota num equipamento você tem no outro também, você padroniza a serventia de tecnologia ali dentro, o que melhora o teu tempo de resposta, a tua documentação, a tua previsibilidade, etc. Então pensa num projeto de rede, primeiro orientado por camadas, hierárquico, modular e escalável. Começa por ali. Eu vou usar essa topologia como referência para explicar várias coisas na frente. Então, por exemplo, uma das coisas que podemos fazer, você puxando a tua infraestrutura, eu tenho acesso, o CPE lá conectado, esse é o CPE, gerenciado por você, ou seja, um comodato teu, que você mantém inclusive para o cliente, configura, monitora, dá suporte, etc. Ou pode ser um dispositivo de propriedade do cliente, é dele. O cliente, eu já tenho, só me dá o link, o router é meu. O primeiro equipamento que recebe a conexão do cliente, ele é um equipamento de acesso, tá? E é ali que você faz a admissão do cliente na rede. Policia a banda de entrada e de saída com a taxa que o cliente está pagando. Se a interface do router do cliente é 1 gigabit, o teu router é 1 gigabit. Se você não policiar a taxa e o cara está pagando por 50 mega, ele vai gastar 1 giga de graça, né? Então você policia, separa a VLAN do cliente, implementa a qualidade de serviço, bota uma CL, bota um recurso de segurança para contribuir na mitigação de riscos, né, de vulnerabilidade e várias situações que eu não vou nem entrar no bit disso aqui não. É no acesso. A tua proposta é você entregar o cliente para cá, para a tua borda, é onde os serviços são efetivamente executados. Idealmente, os equipamentos intermediários, eles têm que ser invisíveis, transparentes para o serviço daquele cliente. Não é o que acontece hoje na rede da maioria dos provedores presentes. Não, a VLAN tem que existir em todos os equipamentos, tem que passar em todos os troncos e etc. É bem complicado. Aqui não. Eu tenho que admitir o cliente nessa porta aqui e transportá-lo até a borda. A borda é onde eu vou fazer o L3 dele, o roteamento, botar ele numa VPN, botar numa VRF, e aí não vou bitar isso também não, mas é ali que você faz, na borda, tá? Inclusive em situações combinadas. A minha proposta é que uma rede metropolitana em padrões MEF vigentes, ela sirva
para você entregar um FTTH e também GPON. Então você vai, não estou falando para você não usar GPON para o cliente residencial, eu quero que você melhore como o GPON é transportado para o seu autenticador lá dentro da tua rede de forma mais transparente, mais flexível e melhor gerenciável. Tá? Então, o primeiro benefício dessa tecnologia é a redução massiva dos chamados pontos operacionais. O que são pontos operacionais? São áreas da rede onde você tem que fazer algum tipo de intervenção. Botar o cara no acesso, depois bota ele no próximo elemento, depois no próximo elemento, depois no próximo elemento, depois na agregação. Você define o cliente na rede toda. É horrível isso aí, né? Nesse novo modelo, você vai admitir o cara em poucos pontos. É na porta onde está o cliente e aonde você entrega o serviço para ele. O restante da rede, amém, nem enxerga aquilo. É um transporte transparente, essa é a proposta. Tá? Então, eu vou reduzir os teus pontos de gerência, vou tornar o teu trabalho mais fácil. É que nem você pegar um sofá para subir no quinto andar do teu prédio. Você tem duas opções. Tu leva isso no braço pela escada ou tu bota uma roldana e pisa pela janela. A opção é tua. Então é a opção 2 aqui, entendeu? Menos pontos para você olhar. Consequentemente, menos áreas para você cometer erro. Que são áreas que causam downtime bom. Perfeito? Então, quando a introdução do MPLS no acesso, na agregação e no core, você tem esse benefício. Tá? É uma infraestrutura convergida. Um modelo melhor, escalável, ok? Outra grande vantagem de você adotar esses padrões, que eles não são encontrados em equipamentos de missão LAN, e sim em equipamentos de missão de rede metropolitana. É a adoção de padrões de facilidades que alguns conhecem, mas muitos não conhecem pelo diálogo que eu tenho tido. Por exemplo, os protocolos padrão aberto, aí você pega redes Ethernet, MPLS todo mundo conhece, Ethernet todo mundo conhece, o IGP da tua rede, todo mundo conhece, o LDP, o BGP multiprotocolo, né? Vocês conhecem BGP para IPv4, mas tem IPv4 unicast, IPv6 unicast, IPv4 multicast, IPv6 multicast, VPN V4, VPN V6, L2 VPN, VPN, tem uma qualidade de famílias de endereço suportadas por esse protocolo, os quais você habilita essas famílias à medida em que os produtos forem exigindo isso na tua planta. Agora lá em cima aqui, ó, os protocolos OAM, que é talvez a grande facilidade operacional que você tem na tua infraestrutura. Vou falar daqui a pouquinho deles, mas é um advento, como se fosse copiar ou pegar emprestado diversas dos mecanismos de confiabilidade que redes SDH possuem. Pega o quadro Ethernet. Em que campo do quadro Ethernet vai te reportar a degradação de serviço? Aonde? Existe esse campo? Não tem. Como é que num campo Ethernet eu não consigo dar um ping, fazer uma conectividade IP para a minha última milha? O problema está onde? É no roteamento? É no L2 ou na camada física? Você vai ter que mandar alguém na rua, né? Botar um JDSU, testar o cabo, um power meter, qualquer que seja o negócio. Você tem protocolos que conseguem testar isso para você agora, independente de IP. Bacana. Então isso aí é uma coisa que muito pouco explorado nos provedores, muito pouco explorado. Dos menorzinhos ninguém usa, para falar a verdade. CFM, OAM, VCCV, são coisas que ninguém usa. Tá? Então é uma grande adição na sua cesta de ferramentas para manter clientes com alto nível de disponibilidade e SLA. Então, na filosofia Cisco, no Evolved Programmable Networks da Cisco, a gente trabalha da seguinte forma. Eu posso ter o acesso ainda a L2, embora eu recomende, na medida possível, que você vai migrando ele para MPLS, unificando fim a fim essa mesma abordagem. Então, o que eu vou fazer, basicamente, eu tenho a rede de acesso, isso para uma rede maior, né? Mas você pode consolidar em menos elementos aqui. Eu posso fornecer todo o transporte em cima de L3, ou seja, cada pacote que o cliente gerar no CPE, ele vai chegar lá na borda via roteamento. Só que, Leonardo, o default gateway daquele cliente tem que ser a borda. Como é que eu vou rotear para o default gateway? Não existe isso, existe. Eu vou fazer uma emulação de circuito Ethernet sobre essa rede IP MPLS. Caso a minha abordagem seja para o L2 VPN com MPLS. Caso seja por EVPN, eu faria isso por BGP. A vantagem é que o CPE, o que ele vai enxergar? Ele vai pensar que ele está diretamente conectado à borda. Ele não vai enxergar o meio da tua rede.
Então você garante privacidade, segregação, flexibilidade, engenharia de tráfego, facilidade de provisionamento, documentação e suporte. Você só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Então, na medida que a rede cresce, você está calçado por melhores padrões operacionais. Essa é a grande vantagem. Então, a tua infraestrutura de transporte aqui ainda é L2, aqui já é L3, MPLS, mas o CPE do cliente, o dispositivo do cliente, ele enxerga essa rede de forma bem transparente. Então, essa é uma das abordagens que usamos com esses padrões Carrier Ethernet mais vigentes. Então, na perspectiva do CPE, cara, quase tudo é transparente para ele. É uma L3 VPN, é uma L2 VPN, é uma LAN to LAN, é um Clear Channel, é um link de internet. O que eu estou contratando da operadora? O que você tem que fazer no acesso é viabilizar o transporte segregado, gerenciado, escalável, fácil, flexível daquele cliente e de todos os outros que você possui na planta, resolvendo muitos dos defeitinhos que eu citei no início dessa apresentação, para vocês terem uma ideia. Tá, então a ideia é o que? Você hoje sair, né, de uma arquitetura onde só tem Ethernet e já migrando para IP na borda, evoluir isso para empurrar essas tecnologias para o acesso, que é a minha proposta primária aqui, e ultimamente unificando toda a tua rede no MPLS. Você tem muito a ganhar com isso. Tá? Pois bem, a evolução disso é exatamente como está demonstrado aqui. Eu tenho um L2 nativo, então eu emprego uma diversidade de protocolos que todo mundo conhece. Aí pega o Spanning Tree, Rapid Spanning Tree, MST, G8032, EAPS, tá? É tua rede de acesso aqui em cima, estão teus clientes corporativos, assinantes residenciais e por aí vai. Tá, eu vou sair desse modelo porque eu já descobri que o Leonardo comentou aqui comigo, o Leonardo Furtado, que deu o seu parecer e, ao meu entender, procede. Dá para ficar até um tempo assim, mas chegou um momento que realmente está difícil. Então, é como estamos hoje aqui. A ideia é o quê? Vamos converter o acesso também para essa mesma arquitetura, simplificando drasticamente as complexidades associadas a todos os problemas que eu comentei no início da nossa palestra aqui. Mas tem uma versão 3 disso aí. Eu posso virtualizar todo o meu acesso e a minha borda numa única entidade lógica. Aí já é uma tecnologia proprietária, desculpa, não, aí é uma coisa que só a Cisco faz. Até aqui, você ainda acha fabricante de qualidade questionável, baixa, estou brincando. Mas enfim, até aqui eu trabalho com padrões abertos, aqui eu já trabalho solução Cisco. Eu tenho anéis inteiros de dispositivos que eles são enxergados como line cards remotas desses equipamentos aqui, que inclusive podem virar um cluster e virar uma única entidade. Ou seja, toda a tua malha de acesso, esses caras é uma única entidade lógica. Adivinha? Você não configura nenhum protocolo para o teu acesso, é automático. Você configura a porta do dispositivo lá em cima como se fosse uma porta local desse equipamento. Aí o Carioca falando aqui, bizarro, mas é verdade, é bem bacana. O NV, tem o NV Edge e o NV Satellite, são essas duas soluções da Cisco para algumas famílias de roteadores. Leonardo, cara, estou achando interessante, me dá uma luz aqui, como é que eu posso fazer isso? Cara, vamos lá. Eu não estou sugerindo você pegar o teu hardware e jogar fora. Tá? Você pode fazer um caminho de transição para um modelo operacionalmente mais factível. Você pode pegar a tua rede toda L2. Isso aqui eu tenho projetos recentes. Tá? Você pode dar uma olhada na revista Live da Cisco, edição 20, de dezembro de 2016, tem um case nosso que mudamos uma operadora muito grande, que precisava desses padrões. Ali é um case bom para vocês consultarem. Particiona a rede em domínios L2 menores e já interconecta esses domínios por MPLS. E gradativamente você vai convertendo isso para MPLS. Pronto, matou o teu problema. Não é do dia para a noite. Eu não estou sugerindo manobras traumáticas, estou sugerindo uma abordagem pensada, procedural, orquestrada, que você vai investindo, né, e monetizando com isso aí. Bem bacana. Tá, então uma rede Carrier Ethernet, ela reúne os melhores padrões. A ideia é o quê? Vamos lá. Convenhamos, você pega as redes SDH, PDH, SDH. Aí pega lá uma porta, 1, 2 mega.
Pega uma porta Gigabit Ethernet, 1 GB, o nome já diz tudo. Quem custa mais caro? Uma porta 2 MB ou uma porta 1 GB? Você fala, 1 GB, né? Muito mais banda, não. A porta é 1 é mais cara. Moral da história, a relação custo-benefício do SDH, do PDH é baixa. Uma porta STM1, 155 MB. Uma porta 10 Gigabit Ethernet. Pô, 10 Gigabit é muito mais caro. Não, não é. É bem mais barato, para falar a verdade. Então, nunca houve uma crítica acerca da qualidade, resiliência e confiabilidade das redes digitais. Muito pelo contrário, sempre foi enaltecido. O problema foi custo. Então a indústria falou assim, não, cara, solução, botar a Ethernet para funcionar. O problema é que a tecnologia Ethernet ela não reúne nem 5% ou menos até dos mecanismos que tornam as redes digitais atraentes e confiáveis. E a internet ela tem o fator econômico da rede internet é bacana. É mais escalável, é mais barato. Você não tem oversubscription numa rede digital, não tem. Você tem que agregar em hierarquias que vão dar vazão àquela banda. A internet você pode agregar 16:1. A porta gigabits do teu cliente lá, ele usa 50 MB o tempo todo? Que ele está contratando? Não. Então, o tempo que ele não está usando, a banda dos teus uplinks pode ser emprestada para outro assinante. É assim que funciona. Planejamento de capacidades por transmissão estatística. Perfeito? Então, a questão que, beleza, vamos usar a internet, só que a internet não é confiável. Ele é barato e flexível, mas não é confiável. Então, esses padrões, eles criaram procedimentos, protocolos e outras especificações que incorporam ao Ethernet justamente aquilo que tem, não exatamente igual, óbvio, né, diferente, mas aquela parte de confiabilidade que ele não tinha. Aí sim, o Ethernet ele pode ser usado em larga escala na operadora, porque agora você tem uma internet turbinada, é um internet novo, que suporta as especificações mais vigentes que torna a tua operadora. Agora eu posso trabalhar em cima da internet de boa, porque eu não terei problema. Então essa é a abordagem com relação a essa arquitetura. Enfim, independente de qual seja o teu método de acesso, você vai ter tecnologias no acesso, na agregação, na borda, no teu core multisserviço, porque aqui você vai entregar uma série de coisas no topo, né? E toda a área de orquestração, billing, gerenciamento de clientes e autenticação de clientes, e por aí vai, perfeito? Usando as muitas tecnologias consagradas aí, ok? Outra coisa bacana, essas tecnologias implementam, vou tentar até dar uma acelerada para não perder tempo aqui, chama-se borda Ethernet flexível. Quem fez curso de redes, ou até mesmo a formação CCNA da Cisco, deve ter aprendido o seguinte, uma VLAN é igual a um domínio de broadcast que é igual a uma subrede IP. Todo mundo sabe disso. Isso é verdade. Mas aqui, não. Você vai desacoplar a VLAN do domínio de broadcast. A VLAN ela passa a ter uma significância na porta, ela não entra no equipamento. A VLAN nasce e morre na definição de porta. Então, numa interface física, você define subinterfaces, ou melhor, instâncias de serviço Ethernet, que faz a classificação, a borda classifica o cliente. VLAN X, 1 tag, 2 tags ou sem tag, não importa. É o Joãozinho da esquina, que contratou a internet 100 MB. Legal, o que você quer fazer? Você quer aproveitar a oportunidade e manipular esse tag de VLAN, colocar mais um tag, tirar o tag, traduzir o tag. Como é que você faz isso no switch? Não consegue. Dali você coloca esse cara num domínio de broadcast junto com outras VLANs que não são iguais a daquele cara, inclusive. Você consegue um cenário de conectividade, ou opções de cenários de conectividade que não existem, não são viáveis num projeto de LAN, para você ter uma ideia. E dali você vai, tá bom, então eu classifiquei o cliente, né, com os frames entrantes, 1 tag, 2 tags, sem tag, não importa, e eu vou colocar esse cara num circuito ponto a ponto, ponto a multiponto, ou multiponto full mesh, não importa, e eu vou transportar esse cara para um circuito L2 local ou um PW remoto, um pseudo-wire, não um L2 VPN, ou um serviço multiponto. Da maneira que nós propusemos aqui, no ambiente LAN não é viável, você não tem como fazer isso. Você estaria engessado, aqui você já pode. Então essa infraestrutura de internet flexível, a ideia é o quê? Na porta física, você recebeu o chamado Ethernet Flow Points, que são as instâncias de serviço internet. Ele classificou o cara, identificou, vai manipular o tag da VLAN? Sim, não, sim. Beleza, e depois? Vai fazer o quê? Vai fazer um policiamento de taxa, vai botar uma série de segurança.
e depois transportar o cliente. Aí o transporte você vai configurar como você quer que seja configurado. Manda esse cara para uma outra instância local, ou manda esse cara para um roteador que está em outra cidade, cruzando uma rede inteira. E ninguém no meio do caminho precisa saber desse serviço. Ó a escalabilidade que tua rede ganha. Ó as vantagens, né, na área de gerência, usabilidade, segurança também, que a tua rede ganha com a adoção dessas arquiteturas. É muito bacana. Então, em alguns casos de estudos com essas arquiteturas, tem várias situações. Eu quero fazer um transporte dedicado de múltiplos domínios de gerenciamento através da minha rede, com maior confiabilidade e flexibilidade, usando, por exemplo, o meu L2 VPN, ele sairia do acesso com uma solução Cisco compatível para isso. Eu vou transportar através de uma rede inteira, que pode ter vários elementos ali dentro, eles são transparentes, para mim não importa. Eu morro aquele serviço numa chamada Pseudowire Head-End, que é uma cabeça LPW. Só que ele não faz o serviço L3, porque você não quer que seja ali. Você quer que seja no cara atrás dele. Aí você bota o cara na VPN dele, ou o gateway de banda larga para fazer autenticação PPPoE e etc. Cara, ó, filé mignon. E isso é muito bacana para se trabalhar. Então o PWHE é um exemplo de tecnologia que a gente pode usar. Tá? Outra situação, eu posso, Leonardo, mas eu já tenho uma rede, cara, que eu tenho um investimento grande aqui em cima de GPON e tal. Eu entendo que, como é que eu posso melhor coexistir as duas coisas? Não, é a ideia de coexistência. É você usar a rede metropolitana para transportar esses serviços. Eu não estou mandando você substituir uma coisa pela outra, não. O tráfego até as tuas OLTs vai ser uma rede metro, nesses padrões, e dali você tem o teu GPON, entrega o serviço para o teu assinante da maneira como você faz hoje. Bem bacana. Usando, né, ou a rede de acesso em L2, depende do diâmetro. Se for um diâmetro grande, não recomendo, vai para MPLS. Ou já em MPLS puro. Aqui, não devia nem mostrar esse slide. Esse slide aqui foi efeito do meu Red Bull ali, que eu tomei uns 5, né, em série, na área de VIP ali. Aqui eu quero para dar um exemplo, que isso aqui tem uma escalabilidade limitada. Uma rule of thumb aqui, rapidinho. Qualquer roteador, por mais parrudo que ele seja, idealmente, de acordo com as melhores normas, não deverá possuir mais do que 40 mil rotas IGP. IGP é o SPF, o que for. Tá? Não pode, é by the book. Então, imagine que você tem uma rede muito grande, que você tenha muito mais do que isso. IGP, não estou falando de BGP não. BGP não tem problema. Aí, digamos que esse é o caso dessa rede. Então, você pode distribuir domínios IGP menores, com essas tecnologias, Metro Ethernet ali dentro, MPLS e tal, e interconectar os domínios com troca de labels por BGP. Não é roteamento IP por BGP, é trocar label, fazer essencialmente um chamado eBGP Inter-AS. É um LSP de MPLS hierárquico fim a fim. Monstro. Então você vê que esse negócio tem pegada lá para frente. Na verdade existe o que nós chamamos de Seamless MPLS, ou o MPLS unificado. É essa estratégia aqui. Tá? Não é a realidade de vocês. Eu botei isso aqui para, enfim, para ocupar tempo. Gastei 1 minuto e meio falando isso, brincando. Mas não é a realidade de vocês. Mas só para dizer, as grandes operadoras massivas, Vodafone, AT&T, CenturyLink, as operadoras muito grandes, têm áreas assim, para você ter uma ideia. Tá? Esse tipo de arquitetura não é também a realidade de vocês. Tá? Embora alguns provedores presentes aqui oferecem um transporte para operadoras de telefonia móvel. O que você não faz ainda para esses caras talvez seja a parte de sincronismo. Timing, clocking, dia e hora, né? Sincronizar para que a tua infraestrutura Ethernet consiga sincronizar dispositivos da rede móvel pelo Ethernet, ou seja, Sync-E. É uma tecnologia que você consegue de forma confiável distribuir timing na tua rede. Não é qualquer equipamento que faz isso. E também não é qualquer rede que suporta isso. É uma rede que tem esses padrões. Você pode virar um mobile backhaul ganhando uma grana com as grandes operadoras, ofertando um serviço de transporte, inclusive com sincronismo de Airbus pela tua rede Ethernet. Isso é bacana. Tá, o AM, CFM e o MPLS OM que eu tinha comentado são exemplos. Num circuito digital, você podia falar, cara, o cliente ligou, abriu um chamado, indicando que o serviço dele está fora.
Aí você poderia, pô, aperta o botãozinho do teu LDL, loop digital local, loop digital remoto, que eu vou fazer o loop e ver se tem continuidade no circuito. Isso é legal, né? Como é que tu faz isso na internet? Não pode. Como é que você vai fazer? Não pode. Agora pode. Agora você tem como saber na rede exatamente que parte dela há o problema de conectividade L1. Ou seja, ele é um protocolo que atua muito baixo, bem embaixo do IP. Está ali abaixo da camada MAC. Então são tecnologias que permitem você fazer check de problemas de conectividade, de saúde, de circuitos virtuais e uma infinidade de coisas. Tá? Aprimoramento do teu SLA, medição de delay, jitter, gerenciamento de falhas. Então você, num ambiente fim a fim, onde der o problema, essa rede do cliente aqui nesse site tem que se comunicar com essa rede nesse site. Deu um problema, exatamente aonde está esse problema? O IP não está funcionando, não adianta você pingar. O problema pode ser outra coisa. Então você tem protocolos à parte que fazem um trace route desse tipo de conectividade e te apontam exatamente qual tipo de erro está acontecendo na porta e tudo mais. É uma facilidade bem bacana. Tá? Padrão aberto, mas não é qualquer realmente solução de indústria, que isso é factível, é fácil de implementar e que funciona bem. Mas é uma coisa que a Cisco faz de forma excepcional. E essas coisinhas todas, elas seriam que pavimentariam a tua rede para que você finalmente tivesse nível de serviço que não somente deixasse o teu cliente feliz agora, mas que você pudesse finalmente colocar coisas no topo dela de forma bem tranquila. Tá? Então tem exemplos de aplicações aí que você pode habilitar e ganhar dinheiro não somente com acesso de internet, mas com outras coisas que você pode ofertar no topo dessa confiabilidade toda. Beleza? Então, falar tudo disso em uma hora é complicado. Tivemos um mini curso aqui ontem ou anteontem, não me lembro, ontem, que tivemos mais tempo para conversar sobre isso aqui dentro. Então, quem participou, meus parabéns. Quem não participou, me procura no stand que eu vou ter o maior prazer de falar. Aqui a gente vai falar das soluções Cisco, especificamente, que tem a pegada para o pequeno e médio provedor. Particularmente aqueles que estão com problema mesmo. Cara, só, já chegamos no nosso limite aqui. Vamos escolher outro tipo de solução. Aqui não dá mais. Esse cara, não estou querendo empurrar a Ferrari para quem não precisa de Ferrari. Vou dar uma Ferrari para quem precisa de Ferrari. Olha a realidade aqui. Honestidade e transparência. Então, quais são as soluções? Basicamente, eu vou apresentar para borda e acesso. Eu tenho 17 minutos para falar disso. Então, vou tentar ser objetivo, mas lá na frente, na área do stand ali da Ingram Micro, vamos bater um papo lá. Estão convidados. O ASR 9000, todo mundo viu falar. Aí já pensa logo naquele cara, né? Caraca, não, Leonardo, você exagerou a dose, calma. Tem a solução dele que vai caber para você aqui. É um canivete suíço. É uma caixa que suporta justamente tudo que eu falei. Uma borda multisserviço, um gateway de banda larga, tá, autenticação PPPoE, excelente para cenários de web OTT da Cisco, excelente. Ótimo para transporte de tráfego de comunicação de redes LTE, 4G, 3G. Por quê? Porque ele tem excelentes capacidades de distribuição de clocking na rede, bem bacana. Ótimo para gateway de data center e ele é excelente também para cable, MSO e WAN corporativa de grandes empresas. Aí você pega, a família começa com esse carinha aqui, o ASR 9001, que é esse carinha aqui, de 240, a banda full duplex é 120 GB, né? 120 GB para entrar, 120 GB para sair. Então 240 GB de banda non-blocking wire speed. Você pode empurrar essa banda nele que ele... Alguém quer comunicar na rede? Pode. E ele não processa pacotes por software. Ele é uma tecnologia de processamento totalmente baseada em hardware, a ASR 9001. Esse cara é o cara que eu posiciono para vários provedores que chegaram naquela categoria de problema que eu discuti. Outros já foram mais ousados e bateram nesse cara aqui, o 9006. Um cara que tem uma razão de banda full duplex de 440 GB por slot, em 4 slots, ou 880 GB por slot em 4 slots, dependendo da versão do line card dele lá e tudo mais. Outros batem na trave aqui, no 9010. Uma caixa que entrega 14 terabits de banda. Aqui para cá já não é a realidade do pequeno e médio provedor. Muito frequentemente esse equipamento e esse 9006 aqui. A gente trabalha e temos conseguido de forma competitiva colocar isso no mercado.
Vários provedores aqui já estão usando esses equipamentos. E é um cara extremamente versátil, ele é multisserviço. Da maneira que eu te falei, ótimo para atuar na borda de serviço, tá? Ou na tua agregação, é o Provider Edge, é o cara que dá o serviço para o cliente. Então, aguenta full route, que é uma maravilha, né? O BGP dele sobe uma full em 8 segundos, é desse nível de estupidez. Uma caixa muito confiável. É a apresentação dele. É uma caixa que está na realidade de um provedor que já está precisando mesmo desse tipo de equipamento. Então, ele acompanha o quê? São 120 gigabits por segundo de banda não blocking, full duplex ou 240 GB, né? In out. Ele vem com 4 portas 10 gigabit, 2 slots que você pode botar essas combinações de portas aqui. 20 portas 1 GB, uma porta 40 GB ou 4 portas 10 GB, 2 ou 4 portas 10 GB. Excelente na área de distribuição de timing, suporta GPS, TOD, bits e outras facilidades para distribuição de timing. Fonte elétrica CODC de 750 watts. Acompanha também um fan tray replaceable, ou seja, né, removível e substituído. Uma caixa leve, pequena, compacta e parruda. É aquele cachorrinho que tu vai fazer carinho nele, ele arranca metade do teu braço. Ele é um monstro. Agora, bacana, voltando no slide anterior, qual a diferença desse cara para esse cara aqui, em termos de recurso? Adivinha? 0. Minto. Há uma diferença dele com relação a esses 3 últimos aqui. Tá? Aí há uma diferença, sim. Aí tá. Mas do 9001 para o 9010, qual que é a diferença? 0. A mesma tecnologia que tem esse animal de 440 gigabits por segundo por slot ou 880 GB por slot. A mesma tecnologia de processadores e tudo mais está disponível nesse equipamento pequeno aqui. O mesmo software, a mesma arquitetura, as mesmas facilidades, com exceção de um módulo de serviço chamado VSM, que realmente aí não é suportado nele, que ele não tem uma baia para isso, mas o resto todo é igual. Então eu estou te entregando um equipamento que tem o mesmo poder de processamento que esse cara simpático aqui, de que suporta muita capacidade, tá? Só para dar um exemplo para vocês. A tecnologia de processamento deles é um grande diferencial. Por exemplo, as portas físicas já são mapeadas a CPUs altamente especializadas, que implementam todos os serviços sobre os pacotes que entram e saem do equipamento sem qualquer envolvimento de interrupção de software. É totalmente hardware. O equipamento ele tem uma separação muito grande de control plane e data plane. Ele programa o hardware para desempenhar aquela missão e o hardware vai fazer amém com as diretivas que você colocou aqui dentro. Então, esse é o processador de rede do ICE. Então, 2 portas 10 GB batendo aqui, 2 portas 10 GB chegando nesse aqui e uma baia para cada um. Ou seja, 120 GB de banda toda sua, pode brincar à vontade. O 9006, que já seria um outro produto que tem provedores aqui presentes que estão usando esse cara, que te dá muita banda por slot também. 4 slots para line card, 2 para RSP redundante, obviamente. E suporta uma variedade muito grande de portas aí. Ele é um equipamento não muito grande, 6 slots. E tem o 9010 que já alguns grandes provedores que estão mais para essa área aqui, ó, estão com esse cara na planta. Não tinham. Mas por que puseram? Adivinha? Porque viu que precisava. E viu que esse equipamento era a solução para aquele problema. Tá. Mas bacana, o 9001 é igual a ele, em termos de poder de processamento. Essa é a vantagem da solução da tecnologia. Tá. Algumas características eletromecânicas, a ventilação, a alimentação e tal, a gente pode conversar com isso lá no nosso stand, mas ter mais tempo para comentar o equipamento. Line card, caso, por exemplo, para a borda eu vá colocar uma SR9010 ou 9006, que eu tenho opções de portas de giga, 10 GB, 40 GB e 100 GB, ou até mesmo TDM, E1 e SDH, uma variedade muito grande aqui. São opções de módulos de segunda geração ou de terceira. Tem outras que não estão citadas aqui, né? Um módulo de 16 portas 100 GB existe para ele também. Então, caso você queira fazer uma rede toda de 100 GB, tem, né, no 9010 são 8 slots, para ter 8 slots, cada qual com 16 portas 100 GB e seja feliz. Então, é até onde você pode crescer com esse equipamento. Não é a realidade de vocês. Para alguns 100 GB na verdade. Alguns mas vamos lá. E você vê que a tecnologia interna do line card, que o processamento dele é distribuído,
ele tem a mesma lógica, ou seja, tem os processadores de rede, cada qual cabendo muitos milhões de prefixos IPv4 programados no hardware, que é uma pergunta que todo mundo me faz. Esse cara aguenta full route? Eu falo, minha filha, uma coisa é memória RAM, tabela BGP, tabela de roteamento. Outra coisa é o que tua FIB faz. A tua FIB é software, a minha é hardware. Quantos milhões de prefixos a tua FIB cabe ali? Ah, não sei. Aqui eu vou te dizer quanto é que ela cabe, pra você ter uma ideia. Tá, então do mod 160, que é outro mod muito usado. Dá um cara desse aqui, você configura as MPAs na densidade de portas que melhor te agrada no teu projeto técnico aí, na parte de conexão. Vamos lá. Escalabilidade, vou dar um exemplo aqui. Bom, pro ASR 9001 pequenininho, 4 milhões de prefixos para cada processador daquele, em hardware. E seja feliz. Ou seja, você não vai ter problema de suportar full route nunca, né? Se você estiver usando o módulo maior, o 9006 ou 10 principalmente, com o módulo de terceira geração que é o Tomahawk, já estão falando de portas de 100 GB, de 40 GB, para maior, 10 milhões de prefixos em hardware. Você pode ter gravado em cada processador do line card. Cada processador do line card tem 10 milhões de prefixos. Então, 2 milhões de endereços MAC em cada CPU daquela também, né? E outras capacidades, 80 megabytes de TCAM para a memória de recurso. É muita informação realmente que o equipamento suporta. Fila de QoS, né? 1 milhão de filas por NPU. Hardware. 1 milhão de filas de QoS por NPU. Pô, quantas NPUs estamos falando aqui? Cara, você tem 1, 2, 3, 4. Então 1 milhão para cada. Então você tem 1 milhão de filas de QoS que você pode lançar para essas portas aqui. Só para você ter uma ideia. Tá, QoS hierárquico. Outras facilidades, né, também discutidas aqui, é a mesma coisa. Quantos labels de MPLS? 1 milhão de labels. Quantas interfaces L3? 20 mil. L2, 128 mil interfaces L2. Né? VRF, endereço MAC e outras facilidades. Então você vê que o cara é um cara que vai resolver o teu problema. Tá, beleza? O software dele eu posso com mais detalhes conversar sobre ele no stand, mas ele é um sistema operacional carrier grade. Ele é único no mercado, é o único sistema que tem essa abordagem de microkernel, onde praticamente tudo é feito fora dele. Ele faz o básico, scheduling de processos, sincronismo de serviços, IPC e gerenciamento de memória. Só. Acabou. O resto é tudo feito fora do kernel. Totalmente modular, os planos são independentes, os processos rodam em região de memória protegida, o ambiente é self-healing e muita facilidade de missão crítica. Então é o kernel Keonex Neutrino, é um kernel de missão crítica, é o kernel que vai para foguete, vai para maquinário que não pode parar e etc. Essa é a tecnologia que assiste com o equipamento. Tá? Pra você ter ideia, um kernel, esse cara aqui, quase tudo dele pode ser reinicializado, se der um problema. Inclusive driver e pilha de protocolo. Os kernels dos equipamentos de mercado têm abordagem ou monolítica, onde nada pode ser reinicializado, ou semi-modular. Quer dizer, alguma coisa pode, mas uma boa parte não. Esse cara ele é bem modular mesmo para esse tipo de missão. Beleza, esse foi o ASR 9000. Bacana. Focando no 9001, 9006. Agora, para a borda, tem o ASR 1000. Aí eu vou parar um pouco aqui, vou tentar ser realista. O que é realidade para o pequeno provedor? Realidade, pequeno provedor, para a ASR1000, que já é outra arquitetura, nada a ver se comparado com a ASR9000, é outro tipo de equipamento, tem outra abordagem, porque isso aqui já é uma solução multisserviço. Conversando com as pessoas aqui, a maioria dos casos, a ASR9000 atende bem demais, mas para outros tipos de cenário eu posiciono esse equipamento. Então, 1001X e o 1002X, vamos pegar esses dois caras aqui, são os equipamentos que têm pegada para o pequeno provedor que está já precisando sair daquele lamaçal ali e partir para uma nova estratégia. Em alguns casos, 1006. Ou até mesmo 1004. Tá? Mas 1001X e 1002X, talvez o 1006, são equipamentos de borda de extrema confiabilidade, multisserviço, que a gente posiciona nessas operadoras aí. É uma caixa que tem uma abordagem única, ela é bem diferente do ASR9000, ela é outra visão. Basicamente, eu tenho um módulo o control plane é separado na RP. O SP é o data plane, onde faz todo o processamento de pacotes, numa tecnologia de processamento que é a mais avançada da indústria. Vai no Google, bota Cisco Quantum Flow Processor, QFP. Tem vídeos disso aí que explica como essa tecnologia funciona, só para você ter uma ideia. Então,
É uma tecnologia que emprega, por exemplo, 256 elementos de processamento de pacote simultâneo, que implementa tudo sobre o pacote. Então você pega aí, né, é uma taxa muito, né, muito grande de processamento. Moral da história, não tem processamento por software. O processamento é feito por hardware altamente especializado em taxa de linha para múltiplos serviços, inclusive serviços que não são suportados no ASR 9000, para você ter uma ideia. Tipo isso aqui. Tá? Tudo isso aqui suportado em hardware altamente dedicado. Ele é um firewall stateful, ele é excelente para muitas VPNs IPsec, controle de borda de seção para entroncamento H323 SIP. Ele é muito serviço que esse tipo de solução funciona na borda da operadora. Então é uma solução interessantíssima. Aí você pode botar o cara para diversos tipos de coisa. A escalabilidade dele é muito grande, até 360 GB de banda nesse equipamento, e tem várias missões para ele. Tá? Ou seja, ele é uma caixa de serviço. Imagina que é uma caixa que suporta muita coisa, que você não quer um router para internet BGP. Mas lá na frente, Leonardo, dá para botar o firewall dele state para os meus clientes todos? Dá, você bota uma licença. A caixa já está pronta. Pô, agora eu quero fazer ele para BRAIS, ó, BNG, né, que a gente chama na Cisco BNG, que é a autenticação do cliente de banda larga. Aí, não, dá para fazer. Aí você vai lá e bota uma licença. Então você consegue aditivar serviços na caixa in service, porque o equipamento já está pronto para isso. Bacana. Tá. Aí eu vou comentar com vocês com mais calma dele lá no nosso quiosque. Não tem 3 minutos e 21 segundos. Vou falar um pouquinho de agregação e acesso rápido, tá? Para pré-agregação. Porque você não vai querer pegar várias fibras na tua rua e levar lá para o teu data center. Você não vai querer fazer isso. Vai gastar dinheiro, né? Não é ideal você pré-agregar no meio do caminho? O que é pré-agregar? Você não vai criar serviços L3 para o cliente. Você só vai juntar os pipes ali e fornecer uma banda consolidada para o teu data center aonde está a borda que você implementa o serviço. Você precisa de uma caixa que tenha o footprint ideal para ficar na rua e fazendo esse trabalho. Pô, essa caixa pode ser esse carinha aqui ou esse carinha aqui que vários provedores já conhecem e muitos usam. Tá? Solução de pré-agregação. Pode ser acesso também, mas já num custo-benefício para acesso não é bom. Ele é bom para pré-agregar vários anéis de acesso antes de mandar para a borda. É a missão dele. E o ASR 920, está bem aqui no acesso, está vendo? Ó? O cliente lá, o CPE, as redes de acesso, pré-agregação, agregação, borda, corre e borda em vocês não faz diferença, porque vocês juntam as duas funções no mesmo equipamento, que é a prática, o que é incompreensível. Então ele parece um switch, igualzinho, com a switch 24 portas, com 4 ou 6 portas 10 GB. Igualzinho switch, mas ele é um router, que implementa aquelas facilidades todas que eu comentei no início. De desacoplamento da VLAN, do mini broadcast, do mapeamento flexível do tag de VLAN e do transporte na tua rede. Então é a caixa excepcional para acesso. É a aposta da Cisco para acesso. Tem outras soluções Cisco para o pequeno provedor também nessa questão aí do acesso. E finalizei as soluções. Tem 1 minuto e 35 segundos para lembrar para vocês o seguinte. Estou representando o Gifará Serviços Avançados em TIC, a Cisco e o distribuidor Ingram Micro. A gente está com um stand lá atrás. Quando acabar essa palestra aqui, gostaria de contar com vocês para fazer esse papo, conhecer um pouquinho de vocês e poder entregar o melhor da Cisco para cada um de vocês. Agora, uma coisinha rapidinha, a gente é um centro de treinamento oficial da Cisco, um Learning Partner, dos melhores, dos bons. E a gente tem muita reputação na área de educação avançada. Os nossos instrutores são especialistas que implementam aquilo ali. Então eu vou convidar para vocês conhecerem as certificações da Cisco para o segmento de provedores, Service Provider. CCNA Service Provider, com as certificações, com os cursos, a gente oferece esses cursos para o mercado, de excelente qualidade Cisco. O CCNP Service Provider também está com esses cursos nessa oferta. De excelente centro de treinamentos com muita experiência em implementar aquilo que a gente ensina para vocês depois. Para a certificação que é muito valorizada da Cisco, ajudamos também a formar profissionais para o CCIE, que é a certificação mais valorizada no mercado hoje, também na tecnologia de Service Provider, ok? E tem vários cursos no portfólio da Cisco para esse setor. Então, se vocês tiverem interesse, me procurem, que vai ser um prazer explicar isso para vocês, tá?
Muito obrigado a todos vocês. Foi um prazer estar aqui. A casa encheu, hein? Gostei, hein? E segue os meus contatos. Quem quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone, fique à vontade. Novamente, meu muito obrigado. O evento está maravilhoso, o networking está ótimo e conto com vocês para fazer os projetos Cisco. Valeu, boa tarde aí.